Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs. Vamos continuar nossa comunhão sobre o livro de Apocalipse, abordando os capítulos 2 e 3. Esses capítulos são importantes porque nós temos as cartas às igrejas. E nessas cartas às igrejas, em todas elas, consta a expressão quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas. Então, se o Espírito está ordenando a nós para que nós realmente ouçamos, nós temos que ouvir. Amém? Esse é o ponto importante. Nós temos que ouvir o que o Espírito diz às igrejas. E ao todo foram 7 vezes. Você sabe o que é você receber um conselho, uma advertência 7 vezes? É porque é muito importante. As cartas às igrejas revelam os principais problemas que as igrejas possuem, mas também nos revelam a maneira de vencer esses problemas. Nós vimos na carta à igreja em Éfeso o grande problema de perder o primeiro amor. Perder o primeiro amor leva à perda do desfrute e leva à perda do testemunho. Isso é algo muito sério, não é verdade? Mas o nosso caminho é desfrutar de Cristo. É comer da árvore da vida. Na carta à igreja Esmirna nos mostra um outro problema. É quando começam as perseguições, as tribulações que nós passamos. Quando essas coisas chegam até nós, muitos, por causa das perseguições, acabam abandonando. Na verdade, vocês se lembram da parábola do semeador? Aquela parte que caiu em solo rochoso, né? E veio o sol, daí queimou. O Senhor mesmo explica. São aqueles que recebem a palavra, mas quando vem a perseguição por causa da palavra, deixam. Mas se nós conhecemos o Senhor, e se nós desfrutamos da salvação diária do Senhor dia a dia, nós não temos o medo da morte. Você pode ver, o Senhor falou, né? Quem ele era para a igreja de Esmirna? Sou o primeiro e último que esteve morto e tornou a viver. Ele diz, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Daí no versículo 10 diz, não temas as coisas que tens de sofrer. Fala da tribulação de 10 dias, significa toda tribulação tem um fim. Mas ele diz, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Né? Louvado seja o Senhor. Daí nós temos o grande problema, que é o problema do mundo. Do mundo entrar na igreja. E como é que o mundo entra na igreja? É por meio de nós. Quando o mundo entra em nós, o mundo entra na igreja. Isso é uma coisa bastante séria. O Senhor falou, né, para a igreja em Pérgamo, essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sabemos que essa espada afiada de 2 gumes é que sai da sua boca, é a sua palavra. A palavra de Deus, quando opera em nós, corta a nossa relação com o mundo. Porque a palavra de Deus nos santifica, separa. Vocês se lembram de Hebreus, capítulo 4, versículo 12? A palavra de Deus é viva e eficaz, né? Mais cortante qualquer espada de 2 gumes.
daí diz que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, né? Juntos e medulas, alma e espírito. E aí você pode ver que quando a palavra de Deus opera, ela sempre separa. Nós precisamos ver que a maneira de vencer o mundo é desfrutar do maná escondido. Aquela porção especial. Eu não fico alegre simplesmente em poder ouvir juntamente com os irmãos a palavra. Eu preciso da porção que Deus tem preparado para mim. Preciso daquela porção que vem da minha comunhão com Deus. Então, o outro grande perigo que temos é essa questão do mundo. E nós temos que ser muito sinceros diante do Senhor para ver se nós nos enquadramos em alguma dessas situações. Daí nós vimos também sobre a igreja em Tiatira, que é a igreja na qual a religião entrou, os desvios entraram, a idolatria entrou, as coisas pagãs entraram. E aí nós temos que perceber, o mundo é uma coisa, a religião é outra coisa. Todas essas coisas são perigosas e causam dano ao nosso testemunho. E o Senhor, então, também nos fala, né, que Ele é o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Significa o julgamento. Cristo foi aquele que passou pelo julgamento, foi aprovado. E Ele, com seus olhos de fogo, Ele vem também julgar a situação da igreja, para poder tirar toda a religião, todo o desvio, todos os ensinamentos inadequados. E aí, nós podemos ver a maneira de vencer todas essas coisas, realmente com a vida de Deus como autoridade, né? Resistir a isso e lutar contra isso e deixar o Senhor como a estrela da manhã nos guiar. No meio da noite escura, deixamos o Senhor vivo nos guiar. Agora, nós chegamos na situação da igreja em Sardes. Então, a igreja em Sardes mostra um outro perigo. E é isso aqui que a gente tem que agora prestar atenção. É esse perigo da igreja em Sardes, que é o quê? Olha só o que está em capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. É a questão de ser um cristão morto, um cristão inativo, um cristão que não reage. Tem o nome de que está vivo, mas está morto. Daí ele diz assim no versículo 2: se vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Essa igreja em Sardes tipifica a igreja que conseguiu sair da situação de Tiatira, do mundo da religião. Ele tem muitas coisas boas, tem o nome de que está vivo, era para estar vivo com o que ele havia recebido, mas ele está morto. Por isso que o Senhor diz assim, essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Se eu sou alguém se eu sei de tudo, mas tudo isso é letra para mim, eu estou morto na verdade. Porque a letra mata. Entende? Eu não estou falando que não é para ler a Bíblia. Ler a Bíblia é bom, ter o conhecimento é bom, é importante.
Ler a Bíblia é importante, mas a Bíblia deve ser para nós a palavra viva de Deus. Os irmãos compreendem? Não é uma letra. Eu não estou na Bíblia buscando uma doutrina, um ensinamento. Eu estou buscando Deus na Bíblia. Isso é diferente. Por isso que eu tenho que usar o meu espírito. Então aqui o Senhor se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. O Espírito 7 vezes intensificado para quê? Exatamente para nos dar vida. E aí no versículo diz assim, você, se vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Significa, eu sei, mas eu não vivo. Por isso que as minhas obras não são íntegras diante de Deus. Diz assim, eu não vejo você viver isso. E ainda mais, olha só. Versículo 3. Lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto se não viajares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então isso mostra a insatisfação do Senhor. E aí, ele diz assim, no versículo 4, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branca comigo, pois são dignas. Agora nós vamos ver sobre essa questão da promessa do vencedor. Então, olha, o grande problema é ser alguém que deveria estar vivo, mas está morto. Você pode dizer o seguinte, mas eu não estou fazendo nada errado. Exatamente, está morto. Morto faz coisa errada? O grande problema é estar morto. Quando nós deveríamos estar vivos expressando Deus. Não é verdade? E olha só, então olha só agora o que está no versículo 5, tá? A promessa ao vencedor. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Andar de vestiduras brancas é algo ligado ao viver. As nossas vestes tipificam o nosso viver. E também a questão da veste tipifica pontos da nossa salvação. Primeiramente, a veste é a veste da justificação. A primeira veste que nós ganhamos é a veste da justificação, uma justificação objetiva. Cristo morreu por mim, tá? Vamos ver isso, está ligado a Lucas 15, 22. Na parábola do filho pródigo, o pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Então você pode ver, aquele filho pródigo estava sujo. Pelo fato dele ter se voltado ao pai, o pai deu para ele uma veste limpa, uma nova veste, a melhor roupa. Então é Cristo como justiça. A nossa salvação é pela fé. Tá certo? Cristo é aquele que morreu por nós. E Cristo se tornou a nossa justiça e nós fomos salvos. Louvado seja Deus. Essa é a primeira veste. Temos Cristo como a nossa justiça objetiva. Isso também está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Diz assim,
Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção. Cristo é nossa justiça. Amém? Nós fomos salvos porque Cristo é a justiça de Deus e Cristo se tornou a nossa justiça. Isso se refere à nossa salvação eterna. Mas aqui em Apocalipse 3:5, quando ele fala para o vencedor que será vestido de vestidura branca, nós podemos ligar ao viver desse vencedor no versículo 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então nós podemos ver que existe um grupo de pessoas que andam com o Senhor e não contaminaram as suas vestes. E essas vestes não se refere à primeira veste, se refere à segunda veste. Para os irmãos poderem compreender, vamos ver Mateus capítulo 22, a partir do versículo 1, que diz assim: de novo entrou Jesus a falar por parábola, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aquele servo pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Louvado seja o Senhor. Nós podemos ver, isso aqui se refere à pregação do Evangelho, né? Então, convida, não quer. Mas louvado seja o Senhor, que daí quando foi enviado para as encruzilhadas dos caminhos, daí convidaram e eles vieram. E a sala ficou repleta de convidados. Então, aqueles que aceitaram o convite entraram para a sala, correto? Louvado seja o Senhor. Isso aqui se refere ao primeiro ponto, Cristo como nossa justiça. Mas daí temos um segundo ponto que a partir do versículo 11, entrando porém o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. A sala estava cheia? Estava cheia. Mas ele encontrou um homem que não trazia veste nupcial. O que isso quer dizer? Que os outros traziam, correto? Preste atenção, não é uma roupa qualquer. Aqui fala de uma veste nupcial. Essa é a chamada segunda veste. E essa segunda veste é Cristo como nossa justiça subjetiva. Significa o quê? Que agora em nós, você sabe que as vestes tipificam também o viver, né? Então, fomos salvos. Cristo morreu por nós, nós fomos salvos. E agora essa salvação de Cristo, ela é trabalhada em nós e produz em nós um viver. Nós passamos a andar como Cristo andou, correto? Então essa é a segunda veste, essa é a veste nupcial. Tá certo? Essa é a veste da aprovação. Olha só, Filipenses 1:21. Porquanto para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Eu não tenho somente Cristo como minha vida, eu tenho Cristo como meu viver. Tá certo? Cristo é minha vida.
Tá certo, eu estou vivo. Mas esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que essa vida em mim faz com que eu tenha um viver, uma expressão desse Cristo que habita em mim. Essa é a segunda veste. Correto? Então, vamos ver também em Salmo 45. Isso é importante. Salmo 45, versículos 13 e 14. Diz assim: toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Aqui nós temos uma vestidura recamada de ouro. Essa é a primeira veste. Cristo sendo nossa justiça. Agora, essa filha do rei tem uma segunda veste. Está no versículo 14. Em roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Nós temos uma segunda roupa, que é a roupagem bordada. A primeira é uma veste recamada de ouro. A segunda é uma veste bordada. O que é você bordar uma roupa? Você acrescenta a essa roupa novos elementos, não é isso? E esses novos elementos se tornam parte da roupa. E ainda mais, quando você borda uma coisa bonita, certo? E o que é bonito? Cristo é bonito. Então Cristo é bordado em nós. Os irmãos compreendem? Isso aqui é a segunda veste. Isso quer dizer que no nosso viver, nós temos uma expressão de Cristo. Qual é o problema desses de Sardes? Tem nome de que está vivo, mas está morto. Se eu estou deitado na cama, não faço nada o dia inteiro, nem me mexo, está vivo? Tá. Mas é como se estivesse morto, não é verdade? Como é que está a nossa vida espiritual? Está sem inativo? Ou essa vida do Senhor em nós se expressa? Se você sabe, só consegue ser expressado com Espírito. Por isso que aqui ele fala que o Senhor aqui, ele se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. E olha só, Apocalipse 19:8. Daí mostra aqui a noiva. Tá? A noiva, que é a igreja. Apocalipse 19:8 diz: pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Está vendo? Isso é ser vencedor. Vencedor significa o quê? Que você tem um viver que expressa o Senhor. Você não tem somente um nome de que está vivo. Todos conseguem ver que você está vivo. Porque você age, você tem um viver que expressa a Deus. Esse é um item de grande importância. Agora, tá? Então o vencedor é aquele que será assim vestido de vestiduras brancas. Tá? Esse aqui é a primeira parte. Então é aquele que tem um viver que expressa Cristo. Correto? Agora, tem essa promessa ao vencedor, tem uma segunda parte, e essa segunda parte é meio complicada, por quê? Porque tem gente que lê isso aqui e fica desesperado e fica assim, o que significa isso? Nós vamos dar uma explicada agora. E diz assim, diz assim, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos.
Então, quando alguém lê, diz assim: de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Daí pergunta: então, é possível apagar? Então eu vou perder a salvação? Se meu nome for apagado, eu vou perder a salvação? Não é? Se ele diz que o vencedor ele não vai apagar, quer dizer que aquele que é derrotado ele vai apagar. Os irmãos estão compreendendo que esse versículo implica em muita coisa? O vencedor ele não apaga, mas aquele que não for vencedor ele vai apagar. Então isso significa perder a salvação? Não. Não significa perder a salvação. Por quê? Porque a Bíblia não se contradiz. Tá certo? A Bíblia nos mostra que a salvação é eterna. Então, o que significa apagar o nome do livro da vida? A vida do Senhor se reflete em nós em 3 etapas. Primeiro, hoje, nesse mundo, quando nós estamos aqui, salvos, vivendo como membro do corpo de Cristo, vivendo como a igreja, tá certo? Essa é uma primeira etapa. Segunda etapa da nossa vida cristã, no reino milenar, nós vamos reinar ou nós estaremos sob disciplina para amadurecimento. Terceira etapa, na Nova Jerusalém, isso é, pela eternidade. Então todos nós temos na vida esses 3 estágios. Os irmãos estão compreendendo? E no livro da vida estão esses 3 estágios. Isso é importante que a gente saiba. Por quê? Porque existe a seguinte possibilidade. Primeiro, eu aceitei hoje o Senhor. Então, eu estou no livro da vida, nessa primeira etapa. Correto? Segunda etapa. Reino milenar. Se eu sou vencedor, eu sou aquele que é aprovado na vida, certo? Porque eu era maduro, eu fiquei maduro. Sou aprovado na vida, por isso que está registrado no livro da vida. Agora, se eu não for um vencedor, no reino milenar, na questão do amadurecimento de vida, eu fui reprovado. Então, por isso que eu tenho que passar pelo reino para o meu amadurecimento. Então, nessa segunda etapa, eu não estou no livro da vida aprovado. Mas depois do milênio, com amadurecimento, estarei na Nova Jerusalém, estarei na eternidade. Estarei novamente, nessa terceira etapa, estarei novamente no livro da vida, porque atende os requisitos. Os irmãos estão compreendendo ou não? A questão de apagar do livro da vida não significa que vai perder a salvação, mas que vai perder a recompensa do milênio. Isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Então, o que eu tenho que me preocupar hoje? Em amadurecer. Para que eu seja, não é isso? Uma coisa é receber a salvação. Milênio é uma questão de galardão, não é uma questão de salvação. Correto? Uma vez, né? Acho que foi o próprio irmão Otmani que ele deu o seguinte exemplo. Por exemplo, eu vejo alguém
eu vejo o Nélio, é um bom estudante, mas não tem recursos para frequentar uma boa escola. Eu sou amigo dele, eu dou uma bolsa para ele, eu pago para ele as mensalidades. Correto? Ele ganhou, entrou na escola ou não? Entrou. Mas, na escola tem provas. Só pelo fato de ele ter ganhado, né, as mensalidades, quer dizer que ele já está automaticamente aprovado nas provas? Não, ele vai ter que estudar, não vai? Ele vai passar de ano se ele estudar. Mas ele está na escola ou não está? Tá. E aí, não passou de ano, vai ter que fazer de novo? Vai. Daí ele aprendeu a lição, daí ele vai estudar bem, daí ele vai passar ou não vai passar? Vai passar. Vai ou não vai formar? Vai formar. Os irmãos compreenderam? São as 3 etapas. Tá? Isso aqui é uma maneira que a gente tem de explicar as coisas divinas e celestiais. Olha, irmãos, existem as coisas divinas, são as coisas do céu, são as coisas de Deus. E você querer expressar as coisas de Deus com palavras de homens, é difícil, não é? Usar a palavra de homem para expressar coisas de Deus. Por exemplo, você pega uma criancinha de 5 anos, pede para ele explicar algumas coisas para você. Falta palavras para ele, não é verdade? Na verdade, também faltam palavras, e é pelo fato de faltar palavras, principalmente o livro de Apocalipse, daí que fala que é um livro de sinais. Então, o Senhor usa algumas coisas para nos ajudar a entender. Os irmãos estão compreendendo? Porque nós temos que falar de coisas celestiais com palavras da terra. Temos que falar coisas de Deus com palavras do homem. Não é fácil. Você sabe que quando os evangelistas foram na África pregar evangelho, né, naquele país tropical quente, falando assim, né, Isaías fala, né, que daí que ele, quando ele nos purifica, nós somos alvos como a neve, não é isso? Você vai falar para um lugar que uma pessoa que nunca viu neve, você sabe como é que os missionários fizeram? Diz assim, se você aceitar o Senhor, você for lavado, seu coração vai ficar branco que nem polpa de coco. Daí eles entendiam, porque conheciam coco, branco. Eles tinham que usar alguma coisa que eles pudessem compreender. Não é verdade? 60 anos atrás, 70 anos atrás, você fala para alguém, Wi-Fi. O que é esse negócio de Wi-Fi? Não consegue compreender, não é verdade? Então as coisas de Deus também são assim. E aqui então o Senhor fala, o que mostra para nós a importância de nós amadurecermos hoje. Nós ganhamos a vida divina. Então vamos fazer com que essa vida divina amadureça. Certo? Ganhei a salvação no meu espírito. E agora essa salvação vai se expandindo até a minha alma, para salvar totalmente a minha alma. Daí, eu estou aprovado nessa etapa do milênio, certo? Então, está ali no livro da vida essa etapa. E depois, nós temos a eternidade. Também estaremos na eternidade. Então, o que nós precisamos hoje é deixar de ser um cristão nominal.
ser alguém tem nome de que está vivo, mas a realidade é que está morto. A salvação eterna, João 10, 28, diz assim: eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha só, é algo certo. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Isso foi o Senhor Jesus que disse. O Senhor Jesus não disse assim: eu lhes dou a vida eterna. Pode ser que não pereçam, mas pode ser que pereçam, né? Foi assim que o Senhor falou? Não. A coisa é taxativa. Por que, irmãos, a salvação é eterna? Eu quero só explicar um pouco mais para... Depois, tudo isso será abordado, né, nas mensagens de sábado. Mas eu só quero dar mais fazer mais uma abordagem para que os irmãos, né, possam compreender melhor sobre essa questão de que a salvação é eterna. É o seguinte, olha só, por exemplo, eu sou o Senhor e eu falo para o Nélio: Nélio, te dou a salvação. Ganhou a salvação. Mas, depois o Nélio, ele começou a amar o mundo, as coisas assim. Daí eu, como Senhor, falo para ele: pegar de volta a salvação, não vou te dar mais. Estou falando desse caso sobre a questão de acreditar que perde a salvação. Eu vou tirar a salvação. Agora, se eu falar para você o seguinte, eu quero que agora você se comporte muito bem, porque senão eu vou tirar só a salvação. Tá? Então, a minha salvação veio ou não por minhas obras daí também? Veio, foi o que ontem o André falou, não é verdade? Então, a salvação é de graça? É ou de graça ou não? Agora, se eu pegar de volta, a salvação é de graça? Não, a salvação é fiado. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Eu pego antes, mas eu tenho que pagar depois. Isso é fiado. A salvação, a Bíblia diz que a salvação é fiado? Não, é de graça. Se é de graça, é de graça. Não é fiado. Compreenderam? O que significa pegar fiado? Eu pego antes, pago depois. A Bíblia não há nenhum versículo que diz que salvação é fiado. A Bíblia diz que a salvação é de graça. Então ele nunca vai pegar de volta, correto? Mas tem a questão do galardão. Se ganhar a salvação, talvez você não ganhe o galardão. Tá claro? Tá, isso é só para ajudar a todos para ter uma ideia. E ainda mais, vamos continuar no versículo 5. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. O que isso quer dizer? Mateus 10, 32 diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. O que quer dizer essa promessa do vencedor de que o Senhor irá confessar seu nome diante do Pai e diante dos anjos? É que ele, durante todo o seu viver, confessou o Senhor diante dos homens. O viver dele foi uma confissão do Senhor diante dos homens. Os irmãos estão compreendendo? Então, como era o viver desse vencedor? Tá? Ele vivia a palavra de Deus. Vivia a vida de Cristo. Não era alguém que só tinha o nome de que estava vivo. As pessoas podiam ver que ele estava vivo porque tinham viver. Certo? Segundo, ele também tinha o quê? Ele,
O viver dele tinha maturidade, de tal forma que ele atingia os requisitos, né? Na questão do amadurecimento de vida, no espírito, alma e corpo. Na era da igreja, no reino milenar e na eternidade. Por isso que o nome dele não é apagado do livro da árvore da vida. E terceira coisa, o viver dele era um viver que confessava o Senhor sempre. Tá certo? Amém. Eu queria abordar também hoje a carta à igreja de Filadélfia, mas não deu. Vamos ficar só no Sardes mesmo. Amém? Mas olha só, a importância que eu quero enfatizar aqui é, o Senhor diz assim para nós, não seja um cristão morto. E aqui, olha, lembra-te, olha só, olha aqui no versículo 2, se vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Isso quer dizer o quê? Que é gradativo. Ele era vivo, mas aí começou a morrer, foi morrendo as partes dele, tá certo? Daí ele dá uma advertência no versículo 2. Consolida o resto que estava para morrer. Não deixa morrer o resto que está para morrer. Então, agora, o que tem que... Tem que tocar no Espírito que dá vida, que vai fazer viver tudo. Amém? Amém.